Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês? Meus irmãos, este vídeo nós vamos trabalhar este tema, raças pré-adâmicas. Será que Adão realmente foi o primeiro homem a ser criado? Ou será que existiram raças, homens antes de Adão? Bom, nós vamos trabalhar essa questão. Por quê? Porque muitos teólogos, ou vou dizer, alguns teólogos, eles defendem a ideia de que Adão não foi o primeiro homem a ser criado, mas que antes de Adão já existiam raças, que eles chamam de raças pré-adâmicas. Entre esses teóricos, nós temos aqui, por exemplo, o Dr. Dake, a Bíblia de Estudo Dake, que eu tenho aqui, ele defende essa ideia. Entre outros teólogos, ele é um dos que defendem que antes de Adão já existiam homens na Terra. Ok? Nós vamos ler algumas notas do Dr. Dake e vamos comparar esta teoria à luz da Palavra de Deus. E será que realmente existiram homens na Terra antes de Adão? Ou será que essa teoria ela é falaciosa? É simplesmente uma teoria engenhosa, mas que não tem respaldo na Bíblia. É isso que nós vamos trabalhar. Mas vamos aqui ler Gênesis 1, 26 e 27. O que é que diz? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 2,7 ainda diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ok, queridos? Bom, meu irmão, antes de tudo eu quero lhe pedir o seguinte, uma coisa, que você possa assistir esse vídeo todo. Ele vai trazer um assunto bem interessante. Não sei se você já tem conhecimento dessa teoria, senão você vai passar a ter conhecimento dela. Mas eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o final. Se você ainda não é inscrito, eu gostaria de pedir que você fizesse a sua inscrição. Tá bom, querido? Dê aí o seu like, o seu joinha e comente. Isso é bom para a divulgação do vídeo. O YouTube vai entender que o conteúdo é importante e vai cada vez mais divulgar o vídeo. Então eu gostaria de ter a tua ajuda nesse sentido. Outra coisa, meus irmãos, aqueles que já estão acostumados comigo, eles sabem que eu não sou preso a nenhuma denominação. Eu não sou preso, tá bom? Então eu sou um teólogo livre, eu procuro interpretar a Bíblia a partir da Bíblia. Eu não me prendo a nenhuma denominação. Então você que já está acostumado comigo, não estranhe mais os meus pensamentos. E você que está chegando, que talvez esteja me assistindo pela primeira vez, eu gostaria que antes de você fazer qualquer um julgamento, você assistisse outros vídeos meus e analise direitinho o que eu digo, de acordo com a palavra de Deus. Ok, meu irmão? Que Deus em Cristo possa te abençoar e nos abençoar, agora e para todo sempre. Eu quero ler então aqui o comentário da Bíblia Dake. Olha o que o doutor Dake diz. Vou fazer aqui uma leitura rápida, né, e depois um comentário. O dilúvio de Lúcifer. Esse dilúvio foi mais devastador e durou muito mais tempo do que o dilúvio de Noé, pois destruiu também a vegetação. Gênesis 2, 5, 6, Jeremias 4, 23 a 26. Enquanto 1 ano e 17 dias do dilúvio de Noé não fizeram. Ver Gênesis 8, 11, 22, Gênesis 9, 3. Não existe conflito entre a ciência e a Bíblia. Entretanto, descobertas científicas reais devem ser distinguidas de meras teorias. A ciência, em especial a geologia, ainda está na infância e o testemunho das rochas não é confiável.
as afirmativas verdadeiras da palavra de Deus também devem ser distinguidas da interpretação que o homem fez ou faz delas. Quando os homens finalmente concordarem sobre a idade da Terra, então coloque os muitos anos acima dos históricos 6.000 entre Gênesis 1 e Gênesis 1:2. E não haverá nenhum conflito entre o livro de Gênesis e a ciência. Diz mais ainda Dake: os pássaros, os animais e o homem foram criados primeiro no 5º e 6º dias, por volta de 6.000 anos atrás. Aí ele aqui vai dizer, aqui Dake falou a interpretação tradicional. Agora aqui vem aqui o ponto de vista de Dake. Pelo contrário, aqui já é Dake que vai comentar. Pelo contrário, alguns foram criados para o reinado de Lúcifer e foram destruídos no dilúvio de Lúcifer. Vê versículo 2 de Gênesis 1. Isaías 14, 12 a 14, Jeremias 4, 23 e 26 e 2 Pedro 3, 7. Adão foi o primeiro homem a viver na terra. Isso diz a Escritura, né? Agora veja a palavra de Dake. Havia homens e nações na terra durante o reinado de Lúcifer. Vê Isaías 14, versículos 12 a 14, Jeremias 4, 23 a 26, 2 Pedro 3, 7. Queridos, como vocês estão vendo aqui, Dake ele dá a interpretação que ele julga tradicional, mas não julga bíblica, e depois ele dá a sua contraposição. Então ele vai dizer que, pelo contrário, antes de Adão já existiam nações sobre a terra. Agora veja bem, vamos trabalhar aqui pelo menos alguns textos que ele evoca para sustentar essa ideia de que havia nações aqui na terra antes de Adão. E ele cita Isaías 14, 12 a 14. Mas veja o que Isaías vai dizer. Vamos lá. Isaías 14 e versículos 12 a 14. Vamos ver se esta passagem de Isaías realmente está falando de Lúcifer dominando nações antes de Adão. Vamos lá. Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Eu vou continuar a leitura. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos e punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como corpo morto e pisado. Ok, queridos, de acordo com a análise de Dake, o que nós temos aqui nessa leitura que eu fiz é uma rebelião de Lúcifer. De acordo com Dake, Isaías está falando aqui da queda de Lúcifer. Então, daí que ele vai interpretar o seguinte, que Lúcifer, o anjo de luz, ele habitava aqui na terra, ele dominava as nações. Não só Lúcifer habitava aqui na terra, mas haviam também nações aqui na terra. Ora, o versículo 16 diz, os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra, que fazia tremer os reinos, e punha o mundo como um deserto, e assolava as suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles. Aí, versículo 18, todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua casa. Então, de acordo com Dake, esses reis, essas nações aqui que Isaías está fazendo referência, são nações, são homens, são reis que existiram antes, muito antes, milênios antes de Adão. Essa é a teoria
das raças pré-adâmicas. Ok, queridos? Agora eu quero dizer aqui para vocês, eu já fiz outros vídeos sobre isso, mas eu quero aqui, não vou me estender tanto, mas quero sim refutar. Meus irmãos, aqui os versículos 12, eu vou puxar até o 14 ou 15, não está se tratando da queda de Satanás. Isaías não está falando aqui de Satanás. É bem verdade que essa é uma interpretação muito antiga, tanto Orígenes no Oriente como Tertuliano no Ocidente defenderam ela. Começou com eles, e aí essa interpretação de que Isaías está fazendo referência à queda de Satanás, ela é bastante divulgada, corrente no cristianismo. Mas eu quero lhe dizer aqui que Isaías ele não fala em nenhum momento, não passa pela mente dele a história de Lúcifer. Isaías não está falando da queda de Satanás. Muito menos Isaías aqui está falando aqui de, vamos dizer, da situação do mundo antes de Adão. É uma teoria defendida por Dake, é uma teoria defendida por outros estudiosos. Sim, mas essa teoria ela não tem fundamento bíblico, ela não é exegeticamente correta, queridos. Ela não é exegeticamente correta. Professor, e então o que Isaías tem em mente? Eu quero te convidar para você ler, ou para nós lermos no versículo 4. Ó. Então proferirás este dito, no hebraico é mashal. Então proferirás este dito, no hebraico é mashal, que algumas traduções traduzem por dito, montejo ou parábola. Tá bom? Então proferirás este dito contra quem? Contra o rei da Babilônia. Meus irmãos, grave bem isso. Grave bem isso. O que nós vamos ler a partir do versículo 4 nada tem a ver com a história do diabo. Ok? O dito, a parábola ou montejo aqui, ele foi escrito para descrever a queda de um homem, de um rei, de um ímpio, o rei de Babilônia. Versículo 4. Então proferirás este dito contra o rei de Babilônia, e dirás, como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Aquele que feriu os povos com furor, com praga incessante, o que com ira dominava as nações, agora é perseguido sem que alguém o possa impedir. Quem é que fazia isso? Era o rei de Babilônia. Oprimia as nações. É isso que Isaías tem em mente, queridos. Já descansa, já está sossegada toda a terra. Ou seja, com a queda do rei de Babilônia, as terras que ele dominava, que ele oprimia, agora gozavam de repouso e de descanso. Exclamam com júbilo, até as faias. Aí aqui veja que Isaías ele começa a usar uma figura de linguagem. Atente bem, até as faias se alegram sobre ti, sobre quem? Sobre o rei de Babilônia que caiu. E os cedros do Líbano, dizendo, veja que aqui ele usa de uma figura de linguagem e ele trata as faias e os líbanos, que são árvores, como se falassem, como se fossem realmente seres humanos. O que que diz? Desde que tu caíste, quem caiu? O rei de Babilônia. Ninguém sobe contra nós para nos cortar. Tente bem, Isaías ele está colocando aqui vozes, falas na boca de criaturas que são inanimadas, ou seja, que não falam, tá bom? Até as faias se alegram sobre ti. E os cedros do Líbano, dizendo, desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. Aí aqui, agora o profeta Isaías ele vai aqui introduzir uma nova seção. O Sheol, desde o profundo, e por Sheol, querido, eu aproveito para te dizer que o Sheol aqui não é sepultura. Sheol aqui em questão é o mundo das almas dos mortos. Repito, o Sheol aqui não é a sepultura. Quando Isaías fala que em Sheol, ele está falando no mundo dos mortos, para onde as almas vão e estão presas, ok? O Sheol, desde o profundo, se turbou por ti,
Algumas traduções traduzem aqui por inferno, ok? O Sheol, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Veja que ele descreve o Sheol, ele pinta o Sheol aqui como se fosse uma pessoa. O Sheol, ele é um lugar, ele é um mundo, mas ele aqui está personificando o Sheol. Está descrevendo o Sheol como se fosse uma pessoa, como se fosse, vamos dizer, o soberano, ok? Do submundo. De fato, eu quero aqui aproveitar e dizer para você que na mitologia grega, a palavra Hades, a princípio ela foi aplicada ao deus Hades, ao deus do submundo, ao deus que era responsável para manter cativo os mortos no submundo. Com o passar do tempo, o nome Hades, que era o nome do deus, de um dos deuses gregos, filho de Zeus, esta palavra Hades passou a ser aplicada ao próprio mundo, ao próprio lugar dos mortos. Ok, queridos? Então, que sirva essa informação de ilustração. Então, aqui o Sheol, ele é pintado como um ser, como alguém. O que diz? O Sheol, desde o profundo, se turbou por ti. Por quem? Pelo rei de Babilônia. Ele se turbou com a chegada do rei de Babilônia lá no mundo dos mortos, para te sair ao encontro na tua vinda. Despertou por ti os mortos, ou o Sheol aqui é visto a não só se levantar, vamos dizer, do seu trono, para dar boa-vinda ao rei de Babilônia, ou pelo menos ele estava contemplando a chegada do rei de Babilônia no mundo dos mortos, mas o que é que ele faz? Despertou por ti os mortos e todos os príncipes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis das nações. Então, a descrição que nós temos aqui, a partir do versículo 9, queridos, é no mundo dos mortos. Nós não temos aqui um quadro dos mortos na sepultura. Isaías ele está falando aqui dos mortos no Sheol, ok? Ou no grego, Hades. Prossigamos. Estes todos responderão e te dirão para quem? Para o rei de Babilônia. Tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Eles estavam abismados, os mortos estavam dizendo para o rei de Babilônia, tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós. Já foi derribada no Sheol a tua soberba. Aqui é traduzido por inferno, ok, queridos? Com o som dos teus alaúdes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Aí aqui os mortos continuam, aqui são os finados, as almas dos mortos continuam. Veja aqui do versículo 9 até aqui nós temos um quadro dos mortos no Sheol, conversando com o rei de Babilônia. O que é que diz? E aqui continuam os mortos. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Estrela da manhã e filha da alva aqui são termos que eles estão usando para o rei de Babilônia. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Lembre-se, continua em questão aqui os mortos abismados e perguntando para o rei de Babilônia. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, aqui são os mortos, proferindo as palavras que o rei de Babilônia em vida dizia. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei das bandas do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, levado foste ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Veja que os mortos aqui eles estão proferindo, conversando com o rei de Babilônia, no mundo dos mortos, e eles proferem as palavras que o rei de Babilônia disse em dia, quando estava em vida. Contudo, veja o que os mortos dizem. E contudo, foste levado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Os que te viram ou te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Então, queridos, veja que não tem nenhuma referência a Lúcifer. O Dr. Dake, ele diz que vamos dizer, dos versículos 12 a 14, ou 15, ou 16, 17, até onde eu li,
Ele diz que o que nós temos é uma descrição da terra na sua forma original antes de Adão ter sido criado. E aí Deick, como outros teólogos, dizem que o que nós temos aqui é um quadro de Lúcifer antes da sua queda e de nações que existiam antes de Adão. E aí Deick ele passa a interpretar que qual foi o motivo da queda de Lúcifer, de Satanás. Aí Deick, como outros intérpretes, como é que eles interpretam? Ele diz que a queda de Lúcifer se deu assim. Veja bem o que diz aqui, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Para eles, aqui o versículo está falando da queda do diabo, dos céus para a terra. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei das bandas do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Para Deick e para outros intérpretes, eles dizem que Lúcifer, na verdade, ele morava aqui na terra original, uma terra dourada, cheia de ouro, uma terra totalmente diferente dessa, uma terra riquíssima. E não só Lúcifer habitava aqui, como anjos também com ele habitavam aqui. E haviam também ainda nações que habitavam aqui, que eram comandadas por Lúcifer e, vamos dizer, por os anjos. Então, de acordo com esses teóricos, Isaías está falando aqui da situação da terra antes da existência de Adão. Porém, queridos, veja que o texto aqui ele está falando da queda do rei de Babilônia. É o rei de Babilônia que é considerado, que é chamado pelos mortos no Sheol, quando estão conversando com ele no Sheol, são os mortos que estão proferindo isso aqui. Estão abismados porque o rei de Babilônia, que tanto escravizava nações, que tanto dominava nações, agora estava com eles no mundo dos mortos, no Sheol. E então os mortos dizem, como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Eles estavam perguntando para o rei de Babilônia, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações? E tu dizias no teu coração, o rei da Babilônia dizia no seu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, das bandas do lado do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Palavras do rei de Babilônia. E aqui os mortos estavam jogando isto na cara dele. Como foi que isso aconteceu? Tu que te exaltava tanto, tu que dizia que ia subir ao céu, que ia colocar o teu trono nas estrelas, nas alturas. E o que foi que houve contigo, ó rei, o poderoso das nações? Tu que oprimia as nações, tu que debilitava as nações, tu que mantinha cativos os homens, a terra. O que foi que aconteceu? Como foi que tu caiu? Como foi o que foi a causa da tua queda que tu agora estás conosco, aqui no mundo dos mortos, no Sheol? Então veja, queridos, que Isaías ele não está falando aqui da queda de Satanás antes da criação de Adão, muito menos as nações aqui mencionadas são nações de homens que existiram antes de Adão. Não, senhores, não. Não. Aqui o que Isaías está falando como eu já falei, é da situação da derrocada do rei de Babilônia, ok, queridos? Eu aproveito aqui para dizer que há outros que veem aqui, nessa passagem, uma referência dupla. Aqueles que dizem que realmente a referência, historicamente, se refere ao rei de Babilônia, mas que o profeta Isaías também pensava na queda de Lúcifer. Não, senhores. Isaías pensava única e exclusivamente aqui na queda do rei de Babilônia. Aqui não tem essa história de que Isaías estava falando da queda de Lúcifer. Não, senhores, não. Isaías estava falando exclusivamente da queda do rei de Babilônia. O montejo ou o dito foi proferido exclusivamente para o rei de Babilônia. Versículo 4, vou ler mais uma vez. Então proferirás este dito contra o rei de Babilônia.
foi contra o rei de Babilônia. Tudo que nós temos aqui no capítulo 14 de Isaías descreve a queda do rei de Babilônia e a sua chegada no Sheol. Ok, queridos? É isso aí. Então, daí que ele afirma que Adão não foi o primeiro homem. Acontece, queridos, é que a Bíblia Sagrada, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, mostram Adão como o primeiro, no sentido absoluto. No primeiro, como sentido absoluto. Eu quero ler aqui para vocês, veja se eu lembro aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, veja bem, vamos ver aqui. 15. Ó, vamos lá. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 21. Vamos começar do versículo 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Ora, meu irmão, o apóstolo Paulo, ele aqui compara Adão com Cristo. Para Paulo, o primeiro homem, o primeiro ser humano foi Adão. E o segundo que veio redimir a raça humana foi Cristo. Paulo, ele está fazendo um paralelo entre Cristo e Adão. Não existe na Bíblia Sagrada, não existe, queridos, essa ideia de que antes de Adão existiram homens. Não existe, simplesmente não existe. Professor, mas como é que nós vamos ligar ciência? Como é que nós vamos ligar, professor, a ciência com Gênesis? Pois bem, essa interpretação dessas raças pré-adâmicas, meu irmão, foi criada exatamente para conciliar o relato do livro de Gênesis com a ciência. Olha o que diz Dake aqui. Olha o que diz Dake. Quando os homens finalmente concordarem sobre a idade da Terra, então coloque os muitos anos acima dos históricos 6.000 anos entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. E não haverá nenhum conflito entre o livro de Gênesis e a ciência. Ora, meus irmãos, veja que essa ideia de que Adão não foi o primeiro homem, mas que existiram raças e seres, milênios, eras por eras, antes de Adão, essa é uma teoria criada, ela foi criada depois da ascensão da ciência, foi criada para conciliar os relatos científicos, as descobertas científicas de que, segundo a ciência, a Terra tem milhões e milhões de anos. E o homem como nós conhecemos hoje, o homem chamado Homo sapiens, tem 10.000 anos. Só que existiam outros homens, de acordo com a ciência, outras espécies antes do Homo sapiens. E essas descobertas arqueológicas, científicas, elas não podem ser contestadas. Elas não podem. Então o que os estudiosos da Bíblia, os teólogos vão fazer? Como eles não têm como derribar as descobertas científicas, então eles procuram agora encaixar as descobertas científicas entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2. Mas veja que isto aí, irmãos, é uma teoria falaciosa. É uma teoria falaciosa. Paulo, ele diz claramente, o primeiro homem, Adão, era da terra. Deixa eu ver bem aqui onde é que ele diz isso aqui. Vê se eu encontro aqui, queridos. Tá bom? Pronto. Versículo 45. Assim também está escrito, o primeiro homem, olha o que Paulo está dizendo, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. Queridos, aqui Paulo, ele está falando de condenação e salvação. Por isso ele diz, Adão, o primeiro homem. O último, Adão, é Cristo. Ou seja, assim como a condenação entrou por Adão, a salvação entrou por Cristo. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que para Paulo, Adão foi de fato o primeiro homem. O que ele diz? Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente.
o último Adão em espírito vivificante. Veja que Paulo aqui ele tem em mente Gênesis 2:7. É isso que ele tem em mente. Ok? É isso que ele tem em mente. Paulo ele está se referindo a Gênesis 1:27 e 2:7, quando ele diz que Adão foi feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante. Prossegue Paulo. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, prossegue Paulo. O primeiro homem da terra, e ele se refere a Adão, é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual terreno? Tais são também os terrenos. E qual celestial? Tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Ok, queridos? Então, Paulo aqui, para ele, Adão foi o primeiro homem. Então, nós não podemos aceitar essa teoria de que antes de Adão existiam raças pré-adâmicas. Professor, mas como é que nós vamos fazer para conciliar a ciência com o relato de Gênesis? Irmão, não tem como conciliar. Eu estou sendo honesto para você. Não tem como conciliar. Se você é um defensor da verdade, se você anda em busca da verdade, então aqui você vai ter que chegar a essa conclusão. Não tem como conciliar as descobertas científicas. Ok? Não tem como conciliar o que se acredita nas descobertas científicas ser verdade. Veja bem a minha fala. O que se acredita, de acordo com as descobertas científicas, ser verdade, então não tem como conciliar esta verdade da ciência com o relato de Gênesis. Com o relato de Gênesis. Não tem. Verdade é que você vai ter que aceitar isso, que o relato de Gênesis ele não é científico. Ele é religioso. Ali nós temos o livro de Gênesis, ele é um livro religioso. Não é um livro científico. Contentemo-nos com isso, queridos. E para Paulo, Adão foi o primeiro homem. Foi o primeiro homem. Ok, queridos? Agora, essa ideia de que a Bíblia, ou melhor, que a raça humana, de Adão para cá, conta apenas com 6.000 anos, isso é uma interpretação baseada nas genealogias, desde Gênesis até chegar aqui. Ok? Mas isso não é ciência. E sabemos que tem furo nas genealogias. Então ninguém, na verdade, pode afirmar quantos 1.000 anos tem a Terra. Ninguém pode afirmar com certeza quantos 1.000 anos há desde Adão até hoje. Ninguém. Todos os calendários são falhos. Aqui eu quero dizer para você, o calendário judaico, o calendário cristão, todos os calendários, eles não representam realmente a idade que o mundo tem, a idade que o homem tem. Todos os calendários, repito aqui para você sem medo de errar, todos os calendários são falsos, queridos. Não adianta apelar para calendário A, B e C. Ah não, agora eu vou descobrir a idade da Terra. Eu vou pegar o calendário hebraico que data de 5.000 e tantos antes de Cristo. Agora eu vou descobrir quantos anos tem a Terra. Você não vai descobrir. Todos os calendários são criações de homens, ok, que são falhos. Não é porque... Veja bem, eu não estou dizendo que eles são falhos porque são criações de homens. Eu estou só lhe dizendo que todos os calendários são criações humanas. Representam a verdade de um grupo. Então, eu lhe mostrei aqui que não é verdade isso, que existiram raças pré-adâmicas. E também não podemos estabelecer quantos 1.000 anos existe desde Adão até aqui, queridos. Ok? Eu gostaria de agradecer a você. Espero que você tenha entendido este assunto e que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.